Bom, vamos nessa, meus princesos e minhas princesas. Estamos na página 81, quase finalizando essa apostila, hein? Semana que vem a gente termina isso, se Deus assim permitir, né? Bom, matemática e cultura digital. As linguagens de programação são utilizadas para escrever algoritmos, sequências de passos lógicos para realizar algumas tarefas compreensíveis ao computador. Ou seja, preste atenção, a programação que o computador usa nada mais é baseado nesse algoritmo, que são sequências de ações. Por exemplo, quando eu peço para você abrir a apostila na página 81, início. Qual é o início? É você pegar a sua apostila. Depois você pegou a apostila. Segunda etapa, qual é? Achar a página 81. Finalizando, é o fim. Então, você fez o que eu pedi, que é a tarefa de abrir, obviamente, a página 81. Então, é assim que o computador entende as coisas. Os comandos feitos no computador é através de algoritmos, que é esse desenho que está do lado aí da primeira questão. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Acompanhe as atividades a seguir para compreender e utilizar uma ferramenta digital que faz uso da linguagem Portugal, que nos permitirá fazer a transformação de unidades de medida de superfície. Então, olha lá que eu vou fazer aí a transferência ou a modificação de medidas de superfície, certo? Muito bem. Primeira questão diz lá, uma das simbologias utilizadas na programação de computadores, você já conhece o fluxograma. Observe os blocos e observe os blocos e estruture um fluxograma que represente os passos lógicos de um algoritmo para fazer a transformação entre unidades de medida de superfície de metro quadrado para centímetro quadrado. A gente já não fez essa, professor, ontem? Sei o quê? A gente já não fez essa ontem? Na verdade, nós não fizemos ontem. Fizemos essa? A gente Começou, a gente... O número 1 já fez? Sim. Vocês estão me enganando, então, já fizemos o número 1? Então, o número 1, só para a gente finalizar. Eu comecei com o início, a gente teve, então, a primeira situação, que é digitar a medida em metro quadrado. É claro, se eu quero metro quadrado para centímetro quadrado, eu tenho que saber qual que é a medida em metro quadrado, isso é óbvio, né? Aí eu vou multiplicar essa medida, obviamente, digitando aí por 10.000, na verdade, por essa transformação, que ele vai de metro para centímetro. Então, ele vai 2 casas de metro para decímetro e mais 2 casas de decímetro para centímetro. Por isso que eu vou multiplicar por 10.000, né? E aí, depois, embaixo, eu vou exibir o resultado da transformação em centímetro quadrado, que é o que eu quero, e aí eu tenho, então, a minha finalização, tá? Então, maravilha. Já fizemos, melhor ainda. Segundo exercício, então, diz lá. O psicocódigo é uma forma genética de escrever um algoritmo utilizando uma linguagem em que se assemelha à língua falada e que pode ser interpretada por computadores. Acesse o site sugerido pelo quadro De Olho na Rede, na página anterior, e siga as informações do seu professor e realize as atividades a seguir. Muito bem. Então, a primeira situação, letra A. Observando a estrutura dessa linguagem, discuta com o seu professor e seus colegas quais são as variáveis desse, obviamente, psicocódigo. Variáveis, ele diz qual é a conta. Então, olha lá. No número 1 desse esquema do lado direito, qual é o comando que eu tenho? Conversão de metro quadrado para centímetro quadrado. Beleza? Muito bem. No número 2, ele está dizendo que isso é um algoritmo. Muito bem. Então, é a linguagem que o computador entende. Na linha 3, eu não tenho nada.
Na linha 4, declare M e C numérico. Na verdade, são os números, né? Que eu vou mudar de metros para centímetros quadrados. A 7ª, leia M, ou seja, leia o número que eu vou fazer a transformação. O 8 não tem nada. O 9 é a operação. Eu vou pegar esse número e aquele asterisco lá em cima significa multiplicar. Então, eu vou pegar o número e eu vou multiplicar por quê? Por 10.000, certo? Então, olha lá. A letra A, então, ficou o quê? Eu quero que você escreva. O espaço aí é pequeno, mas tenta escrever. Tenta escrever aí. Você vai escrever lá. As variáveis são representadas. As variáveis são representadas pelas letras M. O que significa essa letra M? Multiplicar. Não. Na verdade, o M é o número em metro. Então, M, coloca entre parênteses. Número em metros. M, número em metros. Fecha parênteses. E C. O que significa esse C? Número em centímetro. Perfeito. Letra C, o número em centímetro. Show de bola. Agora, na letra B, meus amados, a gente vai transformar essa linguagem que ele escreveu nos números, na letra A, em algoritmo. Então, vamos lá. O início. Aonde é que está o início? Do número 1 ao número 14. Qual é o início? O que é essa letra B? Como é que chama isso que o computador entende? Chama-se como? Não é algoritmo? Aonde é que está esse algoritmo? Aonde é que está a palavra algoritmo na tabela ali na frente do exercício da letra A e letra B? No 2. Número 2, perfeito. Então, o início, qual vai ser o número? 2. Número 2, perfeito. Bom, se o início é o 2, eu já sei qual é o fim. Qual é? 14. É ótimo. Então, 14, o fim, você já pode colocar o 14. Muito bem. Agora, repara lá. Nós vamos colocar, então, aí embaixo do início, tá lá. Multiplicar a medida diária digitada por 1.000. Aonde eu fiz essa multiplicação? Na 9. Perfeito, número 9. Show de bola. Então, eu multipliquei o metro por 10.000. Então, a multiplicação está no 9. Show de bola. Agora, digitar a medida da área em metros. Aonde é que está isso? Na verdade, eu vou informar para ele qual é o número. Aonde que está o número? 6. O quê? No 3? 6. 6, não. 6 é escrever o número. Não, eu vou declarar, eu vou dizer qual é o número. Então, tá lá, declare M e C numérico. Então, é o número 4, tá? Então, digitar a medida diária em metros quadrados é o número 4, tá bom? Muito bem. E último, exibir o resultado da transformação. Agora sim é o que, Rafa? Agora, então Não. Ó, eu vou dizer qual é o resultado da medida em centímetro. Ele está onde? Número 11, olha lá. Escreva a medida diária em centímetros, tal. Então, C, leia C. Então, é a medida em centímetro.
Então, Eu não entendi. o último quadradinho ficou o número 11, tá? Então, eu vou na sequência. O início é o 2. O multiplicar o número de área, digitar por 10.000 é o 9. O fim é o 14. Do lado direito, digitar a medida da área em metros quadrados é o número 4. E o resultado é o número 11. Tá bom? Perfeito? Bom. Professor, repete, não entendi. Qual você não entendeu, Vitorinha? É que travou todos. Não, só o fim que não. Só qual? O fim que não. O fim que não. Então, vamos lá de novo. Eu tenho o início é o número 2, beleza? Sim. O fim é o 14. Sim. Multiplicar a medida da área digitada por 1.000. Esse é o número 9, perfeito? Tá. Então, ao 9 lá, eu peguei a medida em metro e multipliquei por 10.000. Então, é o 9, tá? Do lado direito, digitar a medida em metros quadrados. É o número 4. Então, eu vou digitar no 4, vou declarar, eu vou dizer qual é a medida em metro. Então, o número que está em metro, beleza? E o último, que é o resultado. Qual é o resultado, Vitorinha? É o número 11. Escreva a medida da área em centímetro quadrado é. Então, esse é o resultado, número 11. Tudo bem? Sim. Beleza? Então, tá bom. Letra C tá lá. Digite o pseudocódigo apresentado no programa indicado. Em seguida, digite o valor da medida da área em metros quadrados e clique em entrar para realizar a conversão dessa medida de área. Gente, ele quer que a gente dê um exemplo. Vamos colocar um número em metros quadrados e depois ele quer que eu diga esse número em centímetros quadrados. O número mais simples, fala o número mais simples aí. Número 1. Então, escreve na letra C, 1 metro quadrado, e aí põe um tracinho. Coloca em centímetro quadrado, vai dar quanto? Vai dar 10. 10.000. 10.000 o quê? Centímetros quadrados. Centímetro quadrado, show de bola. Ele pediu para você dar um exemplo, tá bom? Pediu para nós dar um exemplo aí. Muito bem. Bom, terceira questão diz lá. Agora é sua vez. Crie um fluxograma e um programa que converta medidas de área de quilômetro para metro quadrado. Então, ó, nós vamos ter que aumentar a quantidade de zero gigantesco, hein? Tá? Para finalizar, digite algumas medidas e permita que o seu colega teste o resultado. Como estamos em pandemia, a gente não vai fazer isso. Bom, o número 1, como é que a gente vai escrever o número 1? Vamos usar o número 2 de modelo. Como é que a gente vai fazer? Primeiro vamos fazer o lado direito, depois a gente faz o fluxograma. Então, o número 1 lá em cima, como é que a gente vai escrever? Conversão de quilômetros quadrados para metros quadrados. As duas barras, tá? Então, 2 barras, conversão. Só que agora mudou a conversão, né, Rafinha? Agora é a conversão de quê? De quilômetros quadrados para metros quadrados. Beleza? Tranquilo? Todo mundo perfeito? Muito bem. O 2 é o algoritmo que a gente já escreveu. O 4, eu vou dizer qual é o número. Muito bem. A sexta, o que a gente escreve na sexta? Digite a medida da área, entre parênteses, em quilômetros quadrados. Isso. E depois está lá, leia em km, em quilômetros, tá? Então, a sexta linha vai ficar, presta atenção, abre aspas, digite a medida da área, aí coloca entre parênteses. Aí está em metros quadrados. Mas no meu exercício ele pediu para fazer em quê? Quilômetros quadrados. Então escreva em quilômetros quadrados, fecha parênteses, ponto, fecha aspas.
Professor, Tá? na de baixo tá assim, leia em metros, mas aí eu coloquei um K, Tudo porque bem. acho que eles Na esqueceram verdade, que aqui mudou. tá. Provavelmente leia um número, tá? Mas pode colocar. Na sétima, gente, coloca entre parênteses, km, tá? Que é quilômetros. Então, ele vai ler o número em km, em quilômetros, tá bom? Uhum. Agora, perceba lá. O que está acontecendo no 9? No 9 vai tá Eu tenho multiplicando. C, que é maior que negativo M, que vai ser o número. Aí eu vou colocar lá uma... Como é que chama esse? Um asterisco, Asterisco. né? Só que aí eu multipliquei por 10.000. Para mim multiplicar de quilômetros quadrados para metros quadrados, quanto que eu vou ter que multiplicar? 10.000. Não. Ó, presta atenção. Quilômetro, hectômetro, dequitômetro e metros. Então, eu andei 1, 2, 3. 1 milhão? Quanto? 1 milhão. 1 milhão. Muito bem. Então, olha a nona, gente. Escreve igual em cima. C maior, pode colocar igualzinho. C deve ser o termo, né? C maior. Professor, não seria KM? Na Não. verdade, é a linguagem de um número que você vai transportar, tá? Ah, tá. Não necessariamente. Então, coloca o C maior que o M, maior menos M, põe o asterisco. A única coisa que vai mudar aí vai ser o quê? Ao invés de ser 10 milhões, vai ser? Ao invés de ser 10 mil, vai ser o quê? 1 milhão. 1 milhão. 1 milhão, quantos zeros tem? 6. 6 zeros. Show de bola? 6 zeros. Perfeito. 1 milhão. Agora, na letra 10 não tem nada. Na letra 11, muito bem. Tá lá, escreva, aí tá entre aspas. A medida diária, vírgula, agora não é mais centímetros. Nós vamos colocar o quê? A medida da área em metros cúbicos. Metros quadrados. Metros quadrados. Isso. Vírgula 2 pontos, fecha aspas, ponto C. Faz igualzinho. Só muda, em vez de centímetro quadrado, a gente vai colocar metro quadrado. Tá bom? E aí o 14, finalizando o 14, o que a gente tem? Já está escrito aí, né? Que seria o fim, na verdade, do algoritmo. Muito bem. Agora nós vamos preencher o algoritmo. Vamos lá. Primeiro balãozinho lá em cima é o quê? Início. Início. Então coloca lá início. O último coloca fim já, né? Grande garoto. Mencionado aí, o Brunão já nos ajudou. Se o primeiro é início, o último balãozinho lá embaixo já coloca fim. Pode completar o bicho aí. Coloque fim. Muito bem. Agora, vamos lá. Primeira coisa, eu tenho que dizer para o computador qual que é o número em quê? Eu quero transformar o quê para quê? Esse algoritmo que a gente está usando, eu estou transformando o número de quê para quê? Não é de quilômetros quadrados para metros quadrados? Então, o primeiro retângulo, o que eu tenho que escrever? Presta atenção primeiro. Eu vou ter que informar para o meu computador qual é a medida da área, só que essa área está em quê? Quilômetros Está em quilômetros quadrados. Então, eu quero que você escreva digitar, primeiro retângulo, digitar a medida diária, digitar a medida da área. Aí você vai colocar entre parênteses. Essa área está em quê? Quilômetros quadrados. Perfeito. Então, entre parênteses, em quilômetros quadrados. Fecha parênteses. Bom, primeira coisa, eu tenho que informar para o computador qual é a medida.
Só que essa medida está em quê? Está em metros, está em litros, está em quilômetros? Ela está em quilômetros quadrados. Muito bem. Para ele transformar agora de quilômetros quadrados para metros quadrados, o que ele vai fazer? Vai multiplicar a medida de área digitada por 1 milhão. Perfeito. No exercício de cima era por 10.000. Só que agora ele quer de quilômetros quadrados para metros quadrados. Então, eu vou ter que multiplicar por 1 milhão. Então, você vai escrever no segundo retângulo. Multiplique a medida da área. Multiplique a medida da área digitada, foi o que você colocou em cima, foi o número que você colocou em cima, né? Digitada por quanto? Por 1 milhão, certo? Perfeito? Rafa, tudo bem? Sim. Então, tá bom, por 1 milhão. Então, eu vou pegar o número em quilômetro quadrado e eu vou multiplicar por 1 milhão. E aí, no terceiro retângulo, que eu vou ter o quê? Eu vou ter o resultado, e esse resultado, o meu número vai estar em quê? Em metros quadrados. Então, no terceiro retângulo, vocês vão escrever exibir o resultado da transformação. Exibir o resultado da transformação. E aí você vai colocar entre parênteses. Qual que é a unidade que você achou? Metros quadrados. Metros quadrados. Muito bem. Entre parênteses, metros quadrados. E lá embaixo, você vai colocar fim, que o Brunão já tinha dito. Agora, ele quer que você dê um exemplo. Vamos dar um exemplo fácil de novo. Vamos colocar 1 quilômetro quadrado, tracinho. Em metro quadrado vai dar quanto? Metro quadrado vai dar... Vai? Peraí. 1 quilômetro quadrado vai dar quanto em metro quadrado? Vai dar 1 milhão. 1 milhão de metros quadrados. Acabou. Moleza. Então, arruma aí uma linha de baixo e coloca 1 quilômetro quadrado, tracinho. O que é o tracinho? É, obviamente, o resultado. Qual é o resultado? Vai ser 1 milhão de metros quadrados. Beleza? Tranquilo? É meio confuso isso, né? Esse fluxograma é meio confuso. Mas não é difícil, é só a linguagem que é meio complicadinha. Tá bom? Bom, página 83 e 84, nós vamos fazer diferenciado. Eu vou dizer quais são os exercícios que eu quero que vocês façam. Vocês vão tentar fazer. Professor, não consegui fazer um. Não tem problema. Tentar, não tem problema. Amanhã eu vou refazer os exercícios, vou corrigir. Se você não entendeu, eu te ensino como é feito. Beleza? Tranquilo? Tome nota o que eu quero que vocês façam. Quero que você faça o exercício 1, o exercício 2, o exercício 5. Aí a gente vai fazer outro dia, que você não marcou outro dia, né? O que não marcou, a gente vai fazer junto amanhã, tá bom? Então, vocês vão tentar fazer sozinhos o 1, o 2, o 5, o 6, o 7. Vira a página. O 10. Olha o exercício 10. Você vai fazer de cabeça agora. Transforma 3 quilômetros quadrados em metro quadrado. Qual que é a resposta, gente? 3 milhões. Letra C, ridículo. É tão fácil que dá para fazer de cabeça. Professor, é letra B. Letra... Espera aí. Oxi. Porque a letra C tem 5 0. É 3 quilômetros... Quadrado. Verdade, desculpa. Olha a tua apostila.
Cadê? Oxi. Tá doida? Por isso que eu nem me atentei. Eu falei que é tão fácil, eu olhei a resposta e vi errado, né? É a alternativa B, galera. 3 milhões, né? Você vê que o professor já está sendo velho, né? Bom, número 11. E a apostila tá doida, né? Que a apostila pôs 30 mil, 300 mil, né? Mas tudo bem. Número 11, quero que vocês façam também. Só que agora, ó, repara. Eu tenho 2.550 hectômetros, tá? Eu quero em centímetro quadrado. Faz aí, é simples, é só olhar a escalinha que eu te dei. O exercício 13, repara lá, olha o exercício 13. Eu quero saber qual que é aquele ângulo de dentro ali, tá molezinha também, tá? Eu quero o exercício 14, que também é bem facinho. É uma transformação. Ou seja, quase todos os exercícios. E por último, o exercício 16. Tá bom? É quase tudo, né? Na verdade, ficou faltando aí os que a gente vai ter que pensar um cadinho mais. Por isso, eu quero que vocês tentem fazer para ver o que vocês estão, obviamente, sabendo. Lembrando, galera, faz com calma, faz com tranquilidade, que esses exercícios aqui podem ser a base da avaliação de vocês, tá bom? Oi. Repete de novo da última página que deu uma travada. Segunda? É, da segunda página. Então, a segunda página é o 10, o 11, 13, 14 e o 16. E da primeira folha é o 1, o 2, o 5, o 6 e o 7. Volto a dizer, esses exercícios são a base da avaliação de vocês de dia 31, hein? Não a semana que vem, a próxima segunda-feira. Então, presta atenção, faz com calma, analisa, volta a sua apostila, veja para vocês tentarem fazer já para ir estudando. Amanhã nós temos a primeira aula. Primeira aula a gente já vai começar a corrigir esses casos. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Quem não conseguir fazer, tenta, não conseguiu, passa para o próximo. Amanhã a gente corrige tudo isso. Perfeito? Mas eu quero que vocês tentem fazer. Tá bom? Tranquilo? Fechou? Amados, fiquem com Deus. Até amanhã. Não tem a última aula online, porque eu vou deixar para vocês fazerem os exercícios. Tudo bem? E amanhã nós corrigimos esses exercícios. Tá bom? Beijo, meus amores. Tchau, obrigada. Tchau, galera. Beijo.